A dor do outro dói em você também? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem sim no tempo de um cafezinho. E eu, professor Toninho, hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre compaixão. Qual será que é o valor que o outro possui na nossa vida? Ainda ontem conversava com meu irmão, com meu pai, com minha mãe, sobre a importância nessa pandemia de olhar para os outros, justamente porque o Estado não dá conta de chegar e atender todas as pessoas necessitadas nesse momento. Isso me fez lembrar muito de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que nos diz o seguinte: em um estado de natureza, o que seria o estado de natureza? Um momento anterior à sociedade. Não existiam leis, não existia governo, não tinha política, enfim, o ser humano era livre, senhor de si mesmo, escravo do seu desejo, fazia lá o que queria, fazia lá para subsistência. Então estava com fome, pegava uma laranja, estava com sono, dormia. Não havia a noção do acúmulo, não havia a noção do juntar. Quer dizer que a propriedade privada não existia. Só que um detalhe me chama muita atenção em Jean-Jacques Rousseau quando ele defende esse pensamento. Ele diz o seguinte: o estado de natureza não era igual, porque existe a diferença natural entre as pessoas. Então existem maiores, existem menores, existem mais fortes, existem mais fracos, mais ágeis e menos ágeis. E isso faz com que aquela nossa capacidade de pegar alimentos, conseguir recursos, seja diferente também. Então quer dizer que alguns com certeza teriam mais sucesso na sobrevivência do que outros. Mas aí que está o detalhe interessante. É nessa diferença que aparece um sentimento que anula essa disparidade, que faz sumir esse abismo entre as pessoas. E esse sentimento é o sentimento da compaixão. E olha que palavra bonita, compaixão. Significa eu estar junto com a paixão do outro. Pathos em grego significa doença, dor. Então, a minha paixão também é a paixão do outro. A dor do outro também é a minha. Quando há compaixão entre as pessoas, há ali com certeza uma identificação. Eu olho e falo, poxa, o outro sofre, eu posso me compadecer também. Olha que interessante o que Rousseau diz, que nós seres humanos, então lá no estado de natureza, tínhamos sim uma diferença de uns para os outros, que seria essa diferença entre os corpos, essa diferença entre altura, peso, força, agilidade, mas que seria completamente anulada pelo sentimento de compaixão. Então, ao ver o outro passando fome, eu ia apanhar uma fruta para ele. Ao ver o outro passando sede, eu conseguiria pegar um pouco de água para ele. Isso quer dizer que há aí uma convivência, há um laço de afetividade. E não aquela afetividade barata, em que as pessoas desejam o outro, querem sentir algo pelo outro só em benefício próprio. Não, mas é porque eu, enquanto ser humano, olho para o outro representante da mesma espécie que eu, me reconheço nele. Eu me reconheço nele enquanto um sujeito que pode sofrer, enquanto sujeito que tem dor, sujeito que tem sofrimento. Então eu me dou para ele também. Isso é muito interessante. E aparece também isso na filosofia de Schopenhauer. Schopenhauer vai dizer que na vida, ou seja, a nossa existência, ela é norteada pela vontade. Tudo é vontade, desejo, vontade, desejo. Só que como vontade é o querer daquilo que eu não tenho, quer dizer que eu estarei em sofrimento constante. Por isso que, segundo Schopenhauer, a vida é sofrimento. Existem pouquíssimas maneiras de você dar uma fuga desse sofrimento. Uma delas, Schopenhauer nomeia de compaixão. É quando eu olho para o sofrimento do outro e me dedico ao sofrimento dele. Desse modo, eu esqueço um pouquinho do meu. Eu me dedico um pouquinho a ele e esqueço um pouco daquilo que me faz sofrer, das minhas vontades. Quando eu me dedico pela vontade do outro, esqueço um pouquinho de mim. E por que é tão importante o pensamento nisso?
Justamente porque quando a gente entende que a sociedade, falando aí do século XXI, nós estamos cada vez mais próximos, redes sociais nos colocam dentro da casa das pessoas, a nossa comunicação está cada vez mais facilitada, então eu me aproximo das pessoas, os jornais conseguem mostrar em minutos notícias de outro lado do planeta. Isso quer dizer que nós, seres humanos, estamos cada vez mais conectados com outros seres humanos de forma consciente ou até inconsciente. O seu ato, a sua ação, a sua escolha reflete em outras pessoas. Então esse princípio de responsabilidade para com o outro é fundamental para o ser humano que deseja ter e fazer parte de um mundo mais honesto, mais justo, mais íntegro. Quer dizer que a compaixão não é um sentimento religioso, óbvio que está presente lá muito forte no cristianismo, por exemplo, quando Cristo diz para amar uns aos outros, mas não só no sentimento religioso. Obviamente que o que a gente está jogando aqui é que a compaixão é um sentimento de coesão social e de construção de justiça, porque é absolutamente impossível que o Estado chegue hoje, falando da estrutura real que nós temos, em todas as pessoas que precisam, que necessitam, que têm carências. Então, se o Estado não consegue chegar, mas nós conseguimos, é absurdamente interessante que nós consigamos ajudar, auxiliar. E aqui não é aquele auxílio para que eu fique me vangloriando, não é um auxílio para que me sirva de fama, não é um auxílio para elevar a minha empresa, não. É um auxílio para entender que o outro também sofre, que o sofrimento do outro tem valor e significado. E por isso eu, enquanto ser racional, me coloco na dignidade do outro, e se eu posso ajudar, por que não fazê-lo? Eu quero te provocar aqui então, nos seus últimos dias, nos seus últimos meses, qual tem sido o seu pensamento em relação ao outro? Quais são os seus recursos, quais são as suas capacidades que podem servir ao outro, de modo a fazer com que o outro consiga suportar de modo mais tranquilo e sereno a existência, o sofrimento? Porque se você abrir os olhos, e abrir os olhos aí desapegado de questões políticas, de questões ideológicas, se você abrir os olhos para o ser humano, enquanto ser que sofre, você vai perceber que à sua volta existem pessoas necessitando do seu carinho, da sua atenção e do seu pensamento para com elas. Beleza? Queridos e queridas, foi um prazer imenso estar aqui com vocês nesse Café com Bolacha dessa semana. Se você está aqui no YouTube, assine o canal aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, porque isso é muito importante pra gente, beleza? Galera, muito obrigado, a revoar, é nóis!